Olá, eu sou Annelise Zeman, eu trabalho no Rio de Janeiro, Brasil, numa empresa de consultoria e engenharia de materiais chamada Tecmetal, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é o pensamento crítico quando a gente faz um projeto buscando proteger um equipamento, a estrutura, um componente, uma tubulação contra a corrosão. Eu vou apresentar, portanto, os requisitos usuais de um projeto. Vou falar um pouquinho do que seria esse design thinking, principalmente observando a questão de corrosão e de proteção contra a corrosão. E vou apresentar aqui alguns casos onde realmente faltou essa análise crítica, esse pensamento crítico em cima do projeto. Que qualquer tipo de componente, um tanque, uma tubulação, uma estrutura, um equipamento qualquer, um navio, um instrumento dentro de uma tubulação, um cabo de aço, por exemplo, qualquer tipo de componente, ele é projetado à luz do que ele vai sofrer em operação. Óbvio que também a gente considera todas as etapas de construção, principalmente se você tiver que fazer montagens, e também algumas etapas fabris você também tem que ficar pensando na hora que você vai projetar aquele componente. Mas você deseja que aquele componente tenha uma boa performance durante toda a vida útil para a qual ele foi projetado. Então, os seus requisitos principais de um projeto são atender aquela função para a qual ele foi projetado e, em termos de materiais, as principais características estão relacionadas às temperaturas, aos ambientes e ao nível de tensões, não só ao nível de tensões, mas também ao tipo de tensão que está sendo imposta. E a gente vai ver que um bom projeto é aquele onde você consegue especificar materiais que tenham as propriedades requeridas para atender aquelas solicitações dentro de uma geometria ou de um desenho que seja adequado e que tenha um nível de integridade adequado. Por isso, a gente precisa ter no projeto 3 documentos básicos. A gente precisa saber qual é a geometria e a configuração através de um desenho. A gente tem um plano de qualidade que me diz como eu vou obter esse material, através de que processo, quais são os tipos de inspeções que eu vou fazer para garantir a integridade e me dá também a especificação do material. Então, o material vai ser especificado à luz do que ele vai precisar resistir ao longo da vida dele. Mas esse componente, essa estrutura, esse equipamento, esse trocador de calor, essa tubulação ou o que quer que seja, vai ser construído. Então, existem várias etapas durante a construção que envolvem ter uma matéria-prima, então eu preciso adquirir uma matéria-prima, ela tem que ter uma determinada característica. Depois eu vou ter vários métodos fabris que eu posso impor àquela matéria-prima. Por exemplo, eu posso precisar usinar, conformar mecanicamente, tratar termicamente, soldar, revestir. E além desses processos fabris todos, eu ainda vou ter toda a parte de montagem e testes. E eu preciso que haja uma compatibilidade entre o que é o material que eu selecionei para utilizar numa dada condição e todos esses processos fabris que vão ser impostos. Muitos são processos especiais que alteram as características e a qualidade do produto, e eu preciso que, ao final de todo esse processamento, de toda essa fabricação, o material e o componente estejam íntegros e adequados à utilização em serviço. O método de proteção adotado, ele precisa ser compatível com a função
que aquele componente vai exercer dentro daquele equipamento, da fabricação que a gente vai adotar para construir aquele equipamento, das dimensões do risco, o risco de falha. O risco de falha tem muito a ver com a probabilidade de acontecer uma falha, principalmente relacionado com as temperaturas mais altas ou mais baixas, com os ambientes mais corrosivos e com o nível de tensões. Tensões elevadas sempre dão um risco mais alto. Então, o método de proteção que a gente vai adotar para garantir que o material vai resistir a uma condição ambiental, ele precisa ser compatível com todas essas características. Então, eu preciso ter um pensamento crítico para assegurar que o componente vai ter uma boa performance quando estiver em operação dentro do método de proteção que eu adotei. Um componente, ele tem que durar toda a vida útil para a qual ele foi projetado. O projeto vai envolver uma seleção de materiais com uma especificação, vai envolver uma configuração geométrica, vai envolver um plano de qualidade que vai me dar o nível de integridade que eu preciso ter, e eu vou adquirir uma matéria-prima, eu vou utilizar diferentes tecnologias para fabricar, montar, colocar em operação, e em operação aquele componente tem que cumprir a função para a qual ele foi projetado durante toda a vida útil. E mais, existe também aquele fantasma que é o custo, né? O custo tem que ser o menor dentro de uma adequação ao uso. Então, mesmo que o conceito do design thinking seja de que você vai escolher propostas e soluções inovadoras e criativas, na verdade, o conceito é o de existir um pensamento crítico sobre todas essas condições, no sentido de que você vai adotar a condição que seja a de menor custo e adequada ao uso. Bom, o pensamento crítico, esse design thinking, né, ele compreende que você tem um problema, você pensa a respeito e acha a solução que é a solução definitiva, a solução que vai resolver o seu problema. A gente pode pensar que, no nosso caso, o nosso problema seria acontecer uma falha no método de proteção. Na metodologia do Design Thinking, você tem basicamente 5 etapas. A primeira é de você identificar o problema. E essa identificação é feita com uma empatia, para você entender qual é o problema. A segunda etapa seria a etapa de definir quais são os requisitos necessários para evitar o problema. Aí você tem a etapa de idealizar essa solução. Qual seria a melhor solução? E logo depois você tem o prototipar a solução, que seria fazer um detalhamento daquela solução, para finalmente você propor e testar aquela solução. Ou seja, você vai utilizar e você vai ter então a resposta de que se a sua solução ela foi atendida ou não foi atendida. Então, essas seriam as 5 etapas básicas do Design Thinking. Então é isso, você tem um problema, você pensa no problema e você acha a solução. E, especificamente pensando na corrosão e na proteção contra a corrosão, o que a gente precisa entender é que esse pensamento crítico ele tem que acontecer no projeto, você avaliando a compatibilidade entre o seu método de proteção e todas aquelas características que seu projeto precisa ter. Bom, pensando no que seria o seu problema no projeto, olhando do ponto de vista de corrosão e de proteção contra a corrosão, o seu problema
seria o método que você adotou para proteger ele ser ou não efetivo ou não adequado. Então a gente tem que pensar o seguinte, a corrosão ela é uma ação ambiental sobre o material. E existem vários métodos que você pode adotar para proteger. E esses métodos estão justamente nessa relação entre o material e o meio. Então, eu posso alterar o meio com aqueles tratamentos, injeção de químicos. Eu posso simplesmente modificar o meio e fazer o meio não ser corrosivo, com inibidores, sequestrantes e diversos tratamentos. Esses eu não vou abordar porque não é exatamente a minha área, mas a minha área está muito ligada no comportamento que o material vai ter quando o método de proteção ele é um método de criar uma barreira ou de selecionar um material que tenha a característica para resistir. Então a gente pode, naquela combinação entre ambiente e material, eu posso atuar na interface. Eu posso simplesmente botar uma barreira física naquela interface, como é uma pintura ou um revestimento, e com isso eu evito que o material tenha contato com o meio. A gente vai ver aí que esse método de proteção, que é muito utilizado, ele tem suas limitações. E você precisa entender muito bem quando que você pode utilizar um revestimento e quando que você não pode utilizar um revestimento, porque o revestimento ou não vai ser efetivo ou não vai ser adequado. Na interface, a gente também pode atuar mudando o potencial através de uma proteção catódica, por exemplo. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente aplica uma proteção catódica, a gente está injetando elétrons no material. E esses elétrons vão ter várias reações na superfície associadas ao consumo desses elétrons, e essas reações, algumas são reações onde tem uma geração de hidrogênio, e esse hidrogênio ele tem efeitos no material. Então você precisa entender que quando você aplica uma proteção catódica, você tem limites de uso de materiais. O outro método é você escolher materiais que vão resistir às condições ambientais. E você tanto pode escolher um material cuja taxa de corrosão no meio seja baixa e, portanto, compatível com a vida útil, ou você pode escolher materiais que são ligas resistentes à corrosão, aonde você vai ter um filme passivo na superfície. Você também tem que entender que se o seu método de proteção é um método de proteção por passivação, o seu material tem que trabalhar dentro da faixa de potenciais de passivação. Então, vamos ver alguns casos onde a gente teve uma falta de um pensamento crítico sobre o método de proteção e aí aconteceram as falhas. Então, as falhas são o nosso problema. E a gente sempre tem que pensar muito bem se a gente pode utilizar aquele método especificamente naquele projeto, fazendo uma análise crítica de todas as condições, inclusive condições fabris, porque algumas condições fabris inserem tensões internas residuais no material, mudam valores de dureza, mudam propriedades dos materiais, e a gente tem que sempre entender se a gente está com um método de fabricação que é compatível com aquele método de proteção contra a corrosão que a gente está adotando. Então vamos ver aí alguns casos onde ocorreu uma falta de pensamento crítico em projeto. Em relação aos revestimentos, uma das coisas que é muito importante é entender que o revestimento ele tem uma dada característica, e mesmo que seja um revestimento muito bom, aplicado corretamente, com uma boa preparação de superfície,
com todas as características dos filmes que são aplicados, espessuras. Mesmo assim, a gente tem limites, porque se você, por exemplo, coloca um revestimento numa condição onde ele recebe uma turbulência de fluido, ou onde o próprio equipamento se movimenta muito por conta de várias condições, você pode ter uma ruptura do seu revestimento. E um revestimento que rompeu deixa de atuar como uma barreira física. E você acaba tendo, então, um processo corrosivo. Por exemplo, numa linha de água do mar que tem um revestimento interno, as válvulas elas não podem adotar métodos de revestimento também, porque dentro das válvulas existem algumas condições de vedação e de turbulência que faz com que o revestimento não vá resistir a esses contatos com pressão ou a esse impacto ou até essa zona de sobrepressão numa turbulência. Então o revestimento ele acaba sendo destacado. Então você tem que escolher para dentro de uma válvula um outro método de proteção, que não seja um revestimento. Assim como se você tem linhas que são revestidas internamente e elas estão em regiões onde você tem, por conta de bombas, por conta de algum tipo de vibração, você tem uma movimentação muito grande dos seus componentes, o revestimento ele pode não ter a mesma característica do substrato. E aí o que vai acontecer é que o revestimento vai romper. E na hora que o revestimento romper, vai acontecer um processo de corrosão localizada. Outra coisa são as linhas revestidas que são soldadas externamente a suportes. Você já tem que vir, antes de aplicar o revestimento, você já tem que ter os pads que vão fazer com que você não dê um ciclo térmico de alta temperatura na parede da tubulação, porque o revestimento vai sair, vai soltar, com certeza. Então, existem vários tipos de detalhes que você tem que ter no seu projeto quando você usa um revestimento. Outro caso é na proteção catódica. Como eu falei, a proteção catódica é uma injeção de elétrons. Muitas reações elas envolvem a redução do hidrogênio. Então você, por exemplo, em proteção catódica no mar, aliás, qualquer componente que entre no mar, independente dele ter propositadamente proteção catódica ou não, por quê? Porque ele sempre está em contato com outros equipamentos e com outros materiais, ele acaba recebendo uma proteção catódica. Então não pode ter componentes de dureza elevada. A gente tem várias falhas que aconteceram por conta de utilizar materiais suscetíveis a essa fragilização pelo hidrogênio quando submetido à proteção catódica. Tá? Quando você seleciona ligas resistentes à corrosão, você também tem que entender que as ligas resistentes à corrosão, elas não são resistentes à corrosão em qualquer meio, né? Você precisa estar trabalhando dentro da faixa de potenciais de passivação daquela liga. Então, às vezes o pessoal utiliza um aço inox porque vai passar um produto químico por dentro, vai passar um óleo diesel e esquece que muitas vezes aquela tubulação, por exemplo, ela está passando num ambiente marinho. E num ambiente marinho que muitas vezes pode sofrer ciclos de evaporação e condensação e pode concentrar cloretos. Então, é muito importante entender se, quando você vai selecionar um aço inoxidável, por exemplo, todas as condições ambientais às quais ele será exposto estão sendo consideradas. Porque muita gente acredita que um aço inoxidável não vai corroer e você coloca uma linha de um produto químico num navio, num FPSO, e daqui a pouco você está tendo vazamento porque o externo está causando uma concentração maior de cloretos na superfície, dando um pitch no material, porque está levando o potencial do material para fora da faixa de passivação. Então você tem que tomar muito cuidado. Nesse caso, por exemplo,
a sua proteção pode ser o aço inoxidável para o fluido interno, mas para o ambiente externo, você precisa adotar, por exemplo, um revestimento, uma pintura, né? Para você proteger o material em qualquer condição. Isso é ter um pensamento crítico sobre todas as condições que você está impondo ao material. E não simplesmente adotando uma seleção de materiais que seja uma seleção padronizada, mas sem pensar especificamente no caso daquele projeto, daquela condição, daquele local onde você vai colocar o material. Um outro problema bastante grande, que a gente até tem enfrentado várias falhas, é no uso do titânio, né? O titânio, ele é uma liga maravilhosa, principalmente quando você usa em água do mar. Porém, você não pode conectar o titânio em nenhuma outra liga, porque o titânio ele vai acabar sofrendo uma proteção catódica pelos materiais que estão em contato e as reações de redução na superfície do titânio vão gerar o hidrogênio. E no caso do titânio, mesmo sendo um cátodo, mesmo estando protegido, o que acontece é que o titânio ele vai formar os hidretos. E quando você tem os hidretos, você acaba tendo uma fragilização do material com uma perda local de pedaços do material. Então, é o que parece uma corrosão, na verdade, é uma fragilização do material, como nesse caso do flow meter, onde conectaram o titânio, quebrou, né? Quebrou sem um processo aparente de corrosão, mas por uma fragilização que esse material vai sofrendo. Então, essa coisa do galvanically coupled hydrogen embrittlement é muito comum para as ligas de titânio. Tem que utilizar o titânio sozinho, ele conectado com ele mesmo. Nunca conectar o titânio com outros materiais. Eu trouxe também aqui um caso bastante interessante e que tem até uma certa repetibilidade de falhas, que é quando você vai construir um equipamento, uma caldeira, um tubulão, um coletor de vapor, por exemplo, aonde na área vapor a gente tem que, dependendo do tipo de tratamento de água que você adote, você pode ter um problema de corrosão sob tensão. E o que o pessoal não costuma considerar é que as soldas, que são soldas simplesmente de uma vedação, de uma selagem dos tubos no corpo dos coletores, no corpo do tubulão, essa é uma solda que, a princípio, pelos códigos, ela não requer um alívio de tensões. Porém, como o pessoal costuma utilizar uns consumíveis de mais alta resistência, que acabam acumulando um nível de tensões residuais elevado, e você vê isso também porque o material fica com um endurecimento maior, acaba tendo efeitos de corrosão sob tensão nessas regiões. Então, é uma questão fabril, mas que o projetista ele já tem que alertar. Você não pode ter soldas que sejam realizadas sem alívio de tensões. E o pessoal até esquece que quando você faz um filete de solda, você acaba botando um baixo aporte de calor. E o baixo aporte de calor acaba criando regiões mais endurecidas, porque a velocidade de resfriamento é mais alta, e regiões mais tensas, principalmente quando você vai fazer um fechamento ao redor de um tubo. Então, é importante entender que se você tem uma condição que seja suscetível à corrosão sob tensão, não pode deixar o material com tensão residual e não pode deixar um material endurecido, e o próprio endurecimento já revela um nível de tensionamento interno da estrutura. Então, é muito importante que você compatibilize a sua fabricação aos seus requisitos para a operação. Bom, pessoal, é isso. Mostrei para vocês algumas condições aonde
não houve o pensamento crítico. Então a ideia é essa, pensamento crítico na hora de fazer o projeto. Lembrando que um projeto, ele precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. E essa visão da corrosão e da proteção contra a corrosão, ela é importantíssima e ela precisa ser implementada nos projetos. Tá bom? Obrigada aí pela atenção. Tchau.